matéria, na verdade, é uma matéria bem do cotidiano, literalmente. A igreja, né? Então é o nosso habitat natural. Então, amados, vamos continuar falando sobre alguns pontos de uma igreja saudável. Evitar o entretenimento. O que é isso? São atividades onde os conteúdos têm um propósito, ou pelo menos o conteúdo é apenas de passar o tempo. Entretenimento. Fala, nossa, André, mas a igreja não faz isso. Não tem essas atividades. A gente não faz isso, igreja nenhuma faz isso. Amados, tem tantas coisas que são feitas e são vazias de conteúdo bíblico, espiritual. São atividades que se fazem, não há propósito, não há conteúdo edificante. Fazem por fazer. Eu não estou falando de atividades, por exemplo, onde você reúne, sei lá, um cinema, né? Uma atividade com crianças. Se tem um propósito naquilo, se é algo que vai contribuir para a unidade do corpo e etc., não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo entretenimento mesmo, onde não há edificação, onde não há um objetivo bíblico saudável, onde vai acrescentar na vida das pessoas. Porque na verdade, amados, nós temos muitas maneiras de nós estarmos vivendo como corpo de Cristo, dentro e fora da igreja. Como assim dentro e fora da igreja? Porque embora a igreja, a maioria das igrejas trabalham nesse layout de se reunir num lugar fixo, que a gente chama de igreja, que é um templo e tal, mas além disso, há essas possibilidades de nós estarmos nos reunindo em casas e não deixando a igreja. Não é que eu estou dizendo de se reunir em casa e deixar esse formato de igreja, mas que isso aconteça também, essas reuniões, porque a igreja é o quê? Onde aquele povo está se reunindo com o propósito de adorar a Deus, não é? Então essa é a igreja. 2 ou 3 no nome de Cristo é a igreja. Então há muitas, nós fizemos há 2 anos atrás, com jovens, nós nos reunimos cada mês na casa de um deles. Então, disponibilizava a casa deles, se reunia lá e fazia um estudo indutivo. O que era isso? É onde a gente, onde a gente pedia para que eles pudessem sugerir o tema. O que a gente vai falar? Tema tal texto da Bíblia. Então, tudo bem, jogava no grupo, eles iam estudando, cada um deles, levava lá 15, 20, 25, 30 jovens lá na casa, a gente dividia em grupos, 30 jovens, 6 grupos de 5, 5 grupos de 6, né? E aí eles iam estudando, opinando, falando e tal, deixava lá 20 minutos, a gente interagindo com eles e tal, geralmente eu e mais outro pastor, eram nós dois que cuidávamos dos jovens na mentoria, não éramos líderes. E aí, depois reunia eles e eles falavam as conclusões dele e tal. E a gente tinha depois a comunhão, confraternização, comida, que não pode faltar na reunião dos crentes. Né? O que eu estou dizendo é que há outras possibilidades da gente estar se reunindo, mas sempre com um propósito, sempre levava no parque, levava na praça, levava não sei aonde, saía do ambiente de igreja, dentro de igreja também, mas em outro formato. E eu podia falar para vocês várias vezes que nós nos reunimos, embora dentro de igreja, mas num formato diferente, mas sempre o conteúdo bíblico, sempre se preocupando com alguma coisa objetiva, não entretenimento, passar tempo, ir lá e fizemos um bocado de coisa, mas o que acrescentou? Que proveito teve isso? Então entretenimento é quando não há esses conteúdos, tá? Então, muita coisa é feita, louvorzão por louvorzão, né? É tanta coisa que é feita que você não vê Deus, você não vê o Espírito Santo agindo, você não vê um conteúdo proveitoso, você não vê um acréscimo na vida de ninguém. Esses entretenimentos que eu estou falando são esses aí. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não? Dá um exemplo que eu estou dizendo. Entretenimento, é verdade, tem tal e tal coisa. Eu só coloquei aqui uma coisinha básica, pontual. Não? Tudo bem? Algumas pessoas de determinados ministérios que acreditam que dança, eu já vi alguns ministérios falar que dança, até mesmo teatro, essas coisas não são de Deus, que é um tipo de entretenimento. Já vi pessoas falarem, para que teatro, para que dança, né? Para que essa coisa toda, para que evento de louvorzão, né? Então, se tiver um objetivo, um conteúdo foi edificante, não é entretenimento. Entretenimento é tudo isso que o tempo passa, mas não tem objetivo, não tem um conteúdo, não tem um proveito. É coisa vazia, isso é entretenimento. O que se faz, a forma que se faz, não é o preocupante, é o conteúdo que traz isso que se faz. Não se dança desse conteúdo.
É o conteúdo que a gente discute. O que é entretenimento? Aquilo que só passa o tempo, só me distrai. Mais nada, né? Foi lá e tal, aquela coisa toda, euforia, me alegrei, não sei o que, mas e aí depois aquilo? Vazio. Tanto é que se fizer aquilo 10 vezes não altera em nada a vida da pessoa. Como a gente diz na teologia, no termo técnico, nem Freud nem contribui, não fede nem cheiro. Tudo bem? Posso passar aí? Vocês estão meio desconfiados, parece. Uma igreja saudável, então, tem que receber os novos membros. A gente chama isso de integração, amados. Integração. Igreja pequena talvez não seja tão prejudicial assim, mas também é. Porque as pessoas precisam chegar em uma igreja e serem recepcionadas e se sentirem parte daquela igreja. Ou seja, receber os novos membros. As pessoas que estão chegando na igreja, sejam os novos convertidos e principalmente os novos convertidos. Irmãos, é só lembrar da gente quando chegou na igreja. Lembra de dificuldade? Ambiente estranho, gente esquisita. Não, meio deslocado, meio desconfiado, um ambiente que a gente fala, nossa, tem até medo de falar alguma coisa, né? Antes tinha essa impressão, porque o lugar era respeitado, as pessoas eram respeitadas, então um medo enorme assim, falar alguma coisa no ambiente santo, aquela reverência. Havia isso há um tempo atrás nas igrejas. Não sei hoje como que está exatamente na cabeça daqueles que estão chegando. Não sei mais, né? Estou falando da minha cabeça e da cabeça de alguns que a gente sempre conversava e tal, sempre essa dificuldade, sempre naquela cautela, não tem assunto, o nosso assunto era outro. Estou falando dos novos convertidos. Então, receber essas pessoas, integrar essas pessoas. A gente precisa. Tem algumas igrejas que fazem o seguinte, eu acho muito interessante: café para os novos membros. Não está falando de igreja que evangeliza, igreja que ganha almas, né? Tem essa necessidade. Então, se não tem essa necessidade, eu preciso ver se a gente está evangelizando, ganhando novas pessoas, tá certo? Mas os novos membros, tanto os novos convertidos, principalmente eles, mas aqueles que vêm de outras igrejas também. Tem essa integração, né? Fazer com que eles sejam parte daquilo lá, participem, conheçam a igreja e etc e tal. Tudo bem, amados? Querem falar alguma coisa? Diga. Caso você for em determinado local assistir um culto assim, e eu ver que eu não estou entendendo nada, está tudo vazio, posso me levantar e retirar? Você pode? Claro, irmão. Sim. Posso? Sim, claro. A igreja tem que ser, é um lugar, tem que ser não, é um lugar onde você entra a hora e sai a hora que quer, lógico, ela aberta, né? Não tem você, o culto é público, né? Já diz, o culto é público, então o lugar é público. Entra a hora que quiser e sai a hora que quiser, membro não. Então, né, eu preciso ter essa consciência. Isso aqui, nossa, eu já saí no meio do culto, não voltei mais. Já dei uma disfarçada, saí no meio da vigília, pequei, eu sei, porque eu simulei, né? Que eu falei, meu Deus, como que eu saio desse negócio aqui? Pelo amor de Deus, não estou aguentando mais. Não tô aguentando. Aí eu aprendi com um irmão que me ensinou coisa ruim, a gente aprende também coisa ruim, mas ele me ensinou que não me serviu na hora. Peguei o celular, liguei ele, né? Apertei, ele acendeu. Deixa eu sair aqui, fui embora, não voltei nunca mais. Mas eu saí daqui, eu não vou aguentar, Deus me livre ficar aqui, entendeu? Então, tem que ser um lugar onde a gente esteja sendo edificado, adorando a Deus. Você vê um ambiente totalmente estranho, falando nada com nada, você vai passar tempo ali fazendo o quê? Não é? Então, irmão, é recomendação. O negócio está fazendo mal, não tem pé nem cabeça, não tem sentido. Aquele povo falando ou supostamente adorando, não perca tempo não, volta para casa dormir, sei lá, orar, fazer alguma coisa. Meus amados e minhas amadas, seja bem aqui. Estávamos quase dormindo, parei meio minuto e já vamos dormindo. Edificando uma igreja relevante, ou seja, que faz a diferença. Certo? Igreja relevante, que tem relevância, que faz a diferença, né? Como eu disse para vocês em outra aula, se essa igreja, estou dando exemplo daqui porque a gente está aqui, qualquer igreja, se ela deixar de existir naquela localidade, que diferença vai fazer para aquele bairro? Para aqueles vizinhos, que diferença vai fazer? Alguns vão falar, não, vai fazer uma diferença positiva. Porque saiu, né? Não está mais barulho incomodando, os carros na frente da garagem, atrapalhando, calçada baixa, não pode estacionar. E outra série de incômodo. Então, positivamente. Mas a minha pergunta é,
que diferença vai fazer para essa comunidade em torno, né? Então, edificar uma igreja relevante é isso, que se aquela igreja sair dali, aquele bairro sente, percebeu que deixou de ter aquela igreja, porque aquela igreja era importante para aquele bairro. Mas tem muitas que não, né? Tem muitas que ninguém nem percebe, que fechou. Muitas. Então, o que é edificar uma igreja relevante? Primeiro, tem que ter um projeto para a comunidade. A igreja precisa ter um projeto para o bairro. Comunidade, quando eu falo, é bairro, certo? Tem que ter um projeto. Como que uma igreja pode ter um projeto para um bairro? Ora, primeiro, tem que entender qual é a necessidade daquele bairro. No nosso aqui, a gente tem quase que um problema em comum, que é a carência das pessoas, no sentido financeiro, no sentido social mesmo, né? Essa questão de estrutura social. Mas entender qual que é o aspecto. De repente, irmãos, é preciso fazer uma pesquisa. Olha só, para a gente saber, por exemplo, tá aqui é qualquer Jardim Imperador? Não? Imperador? Tá. Quantas casas há no Jardim Imperador? Quantas famílias há no Jardim Imperador? Quantas mães solteiras há no Jardim Imperador? Quantas crianças que não frequentam escola, creche no Jardim Imperador? Estou falando uma coisa básica aqui, tem muitas outras coisas para a gente. E a partir daí, entender qual que é a necessidade. A necessidade aqui de uma creche, porque tem aqui centenas de mulheres que trabalham, são agentes de família e não tem onde deixar 2 crianças lá pequenas. Bom, então o que a gente vai fazer? Se a gente tem um prédio no bairro que pode disponibilizar isso durante o dia, porque é ocioso, porque fica fechado, ou não é assim? A maioria das igrejas, fechado, abre 3, 4 vezes na semana à noite, 2 horinhas, e o resto da semana, e o resto do dia, ocioso, elefante branco, que poderia estar beneficiando a comunidade. Falou, André, mas a igreja não é só para pregar o evangelho, então, mas o que é evangelho? Será que a gente não precisa redefinir o evangelho, reconceituar o evangelho? Será que é só pregação? Tiago diz que não. É cuidar do órfão, da viúva, né? É fazer a obra atendendo a necessidade daquele que tem necessidade. Mas qual necessidade? A gente precisa conhecer o bairro, a comunidade. Tem um projeto, irmãos. Teve aliás, eu já usei aquele exemplo, mas vou usar de novo, porque é o mais recente que eu tenho na cabeça. Os outros já foram tudo embora. Um monte de coisa que vem na cabeça tem que deletar, senão a cabeça não, né, trava. Não tem que ir deletando, senão não armazena mais. Não, vou pegar outro. Eu ia pegar aquele do Daniel, mas não vou não, que já é recente. Eu acho que o outro também já contei, mas... da caixinha. Esse aí eu não vou falar mais não. Aqui na Zona Leste também, lá no fundão, quase Guarulhos, tem um lugar lá muito difícil de ter acesso. Eu acho que eu já contei também, mas... E o que acontece? Não chegava ambulância lá, já contei isso para vocês? Não chegava ambulância, ligava aqui, ó, o fulano tá morrendo aqui, infarto, não sei o quê. Não chegava, porque era um morrão, as ruas estreitas, difícil, não tem referência nenhuma, as ruas tudo igual, são todas iguais, bem parecidas, muito difícil. Chegava lá, a pessoa morria, né? Falei, e agora, o que a gente vai fazer? Então a ambulância não chegava. E aí, sabendo dessa dificuldade, o pastor comunicou para os irmãos, falou, irmãos, ó, a necessidade do nosso bairro é que tem uma ambulância. Não chega ambulância aqui na maioria dos locais, mesmo, né? E aí arrecadaram lá R$3.000 com a igreja, R$3.000 de oferta, compraram uma Kombi velha, caiu nos pedaços, só o bagaço. Só que aí um irmão na igreja era mecânico, deu um talento no negócio lá. O outro era funileiro, e tal. Foram lá, deixaram a Kombizinha boa, Kombizinha antiga, mas boa. E tal, ambulância, fizeram ambulância. Pegaram 3 motoristas, voluntário, 8 horas no dia. Fizeram lá uma escala, vários motoristas, mas ele tinha que estar disponível 8 horas no dia. Ou seja, a ambulância ficava 24 horas disponível, era só ligar para a igreja. Kombi, chegava em qualquer buraquinho. Então pegava-se as pessoas, ligava para a igreja, não ligava para o hospital, porque a ambulância da igreja, ou seja, a Kombi levava para o hospital. Coisa rápida, o pessoal conhecia todos os buraquinhos lá, viela e tal, era muito mais prático, fácil e rápido. Tudo bem. Aí, um irmão foi pregar lá, um pastor, lugar difícil acesso. Chegou no pé do morro e disse assim, você sabe onde é a igreja
tal, só sei, o senhor sobe aqui, ali, tal. Descreveu assim, nossa, você conhece? Eles conhecem, o pastor falando de tal, sim, ele mesmo. Você congrega lá? Eu falei, não congrego lá não. Mas você conhece ele? Conheço. Você é crente? Não. Qualquer um que você perguntar aqui do bairro sabe quem é o pastor e sabe quem é a igreja. Relevante, irmãos. Projeto para a comunidade. O que eles precisavam lá? Uma ambulância. Simples, não é? As atitudes são simples, as coisas são simples. Num bairro de classe média alta ou de rico, será que tem necessidade? Claro que tem. De um psicólogo, tem gente se matando de depressão, ricos. Então, cada localidade tem a sua necessidade. Eu preciso entender, conhecer esse ambiente, fazer uma pesquisa, conhecer de fato. O que a gente tem aqui? Nossa, tem muito divórcio, tem muita família se desfazendo. Seguinte, reúne aí, tem psicólogo na igreja, deve ter. Não digo aqui, eu estou dando exemplos, né? Talvez aqui tenha, não sei também. Eu estou dizendo assim que na igreja ou nas igrejas sempre tem alguém que pode abençoar, favorecer e servir a comunidade. Nós temos tudo, irmão. A gente tem um prédio, né? Olha aqui a estrutura que você tem aqui e nas outras igrejas. Tem alguma coisa, que seja um salãozinho, tem alguma coisa para fazer ali. Tem uma manicure que pode fazer alguma coisa lá, pegar as moradoras de rua. Você tem um cabeleireiro, você tem um enfermeiro, você tem um advogado, você tem tudo na igreja. Então, mão de obra nós temos, estrutura nós temos. O que nos falta? Disposição, vontade, despertamento, né? Para não falar outras palavras mais duras. Então, tem que ter um projeto para a comunidade, relevante, importante. Tem que alcançar as escolas, irmãos. O maior campo missionário que nós temos na cidade são as escolas, vocês sabiam disso? O maior campo missionário. Eu trabalhei algum tempo aí, talvez poucos anos, em escola. Primeiro que escola está de porta aberta para um projeto, não para gente que vai para, né? E tem uns crentes aí que vai para atrapalhar o negócio, vai para fazer um desserviço ao reino de Deus, é um negócio terrível. Mas para projeto sério tem você conversa com qualquer diretor, fala, queria trazer uma palestra sobre drogas, tratar sobre paternidade, violência doméstica, coisas que é importante ali, né? E aí tem um projeto chamado Escola da Vida, lá depois no Google, Escola da Vida, acho que é do MPC, é um projeto que eles têm, tudo pronto, tudo assim, mastigado, já para a gente ir lá e propor e fazer, onde são propostos 4 temas, aliás, levam-se 10 temas lá para o diretor, drogas, gravidez precoce, DST, né, doença sexualmente transmissível, e todas essas questões que fazem parte da vida deles. O diretor sabe muito bem o que precisa na escola, o diretor conhece a dificuldade das famílias, de cada aluno e tudo mais. É um ambiente deles, conhecem, convivem lá, às vezes 3, 5, 10 anos lá com a mesma família, então sabe das dificuldades. Fala, não, então traz esse tema, segundo é esse, terça é esse, quarta é esse, quinta é esse. Sabe como que funciona o projeto? Uma sala é disponibilizada, na troca das aulas, então eles fazem revezamento, entendeu? Fica um palestrante aqui, então vem essa sala, tem que conversar com o professor, geralmente eles aceitam, né? Tá para auxiliar eles também na educação daqueles meninos, meigos, educados, resolvido em tudo. E aí você vai tratando isso. O quinto dia, sexta-feira, aí a gente entra com algum tema bíblico, mas não de cunho onde a gente vai pregar religião, mas uma verdade bíblica que gere vida na vida desses meninos e meninas. Olha que coisa boa, irmão. Alcançar as escolas. A gente precisa fazer isso. Porque a gente fala de missões sempre, mas e aqui perto? E as escolas? Né? O campo missionário é nosso. Numa escola a gente pode alcançar, num projeto desse, em 5 dias, em torno de 1.000 pessoas, aproximadamente, depende da escola, 1.500 pessoas. Ó, está onde? Do nosso lado, irmão. Não se gasta um centavo não se gasta. Então, alcançar as escolas. Depois eu coloco para vocês lá, tá? Tanto a Escola da Vida como a ABU, que é Aliança Bíblica Universitária. Isso já tem há décadas e décadas. Ou seja, um projeto para as universidades, irmãos. Seja uma igreja missional. Uma igreja relevante tem que ser missional. Ou seja, precisa ter um projeto
a curto, médio ou longo prazo para missões, irmãos. A gente precisa identificar porque tem na igreja. Você sabia que na igreja tem tudo? A igreja de Cristo, não é? Não falta nada. Tudo tem na igreja. O Espírito Santo que serve a igreja, que disponibiliza na igreja tudo que a igreja precisa. Falta o nosso olhar, o nosso investimento, né? Em todos os sentidos. Falta o nosso discernimento, mas tem tudo. Falta o investimento mesmo. Pode ter certeza que tem. Fala, nossa, a igreja aqui está precisando disso, daquilo. Falta investimento, incentivar, identificar e mostrar para a própria pessoa o chamado que ela tem, que nem ela muitas vezes sabe a clareza. Mas nós precisamos, como crentes mais maduros, né, que somos, a gente precisa ajudar essas pessoas. E ter projeto de missões, se engajar com missões, com quem está fazendo, até que a gente tenha alguém da nossa própria igreja. Toda igreja tem capacidade financeira. Olha os tesoureiros bravos comigo. Tem algum tesoureiro aqui, não? Não? Tem, mãe? Aí, antes. Isso das crianças. É falta, não tem não. Isso das crianças. Falta? Por que será que falta, hein? A gente podia discutir isso. Então, mas como que a gente pode fazer para mudar isso? Será que tendo um projeto, alguma coisa clara, definida e objetiva, será que a gente não consegue arrecadar? Irmãos, eu digo que sim. E eu sei das dificuldades de igreja, estou há 20 anos dentro de igreja, eu sei das dificuldades. O que falta muitas vezes, não estou falando nem que é a questão lá, mas o que falta muitas vezes é o projeto que nós temos. Eu já apresentei projeto que o pastor disse assim, André, ó, sinceramente, não é querendo te desanimar não, mas vai ser difícil, meu irmão. É difícil aqui para arrecadar meio metro de pedra, meio metro de areia, 2 sacos de cimento. É uma luta aqui, meu amado, porque eu estou aqui para construir esse trem aqui. Pastor, mas o senhor me autoriza e tal, comunicar isso para a igreja? Tudo bem, vai lá. Estou falando de uma ocasião que aconteceu, entre outras, que foi um trabalho com moradores de rua, que eu estava iniciando, e eu orcei lá, não sei quantas marmitex que eram. Eu só sei que deu R$1.100, alguma coisa assim, as marmitex, para a gente levar. E ele falou, André, difícil e tal, né? Arrecadar 1.000 contas assim, na igreja pequena, de periferia, pequena, menor que essa, assim e tal. E eu falei, não, pastor, mas se eu me autorizar e tal, tá bom, não vou estar presente não, André, porque eu vou estar viajando um dia, mas vai lá, pode fazer aí o apelo. Não, fazer apelo, fazer convite, diferente. Expus, falei, ó, vamos fazer assim, sabe, irmão? Arrecadamos 1.000 contas, facinho, coisa fácil. Aí o pastor falou, nossa, André, como que você conseguiu? Eu falei, pastor, é assim, quando o projeto é de Deus, ele se encarrega de mover o coração das pessoas. O problema é que a gente às vezes está colocando um projeto que não é de Deus, é nosso. Deus não tem compromisso nenhum, o coração das pessoas fecha mesmo. O interesse de Deus não é tijolo em pedra, são pessoas. A responsabilidade é de Deus fazer isso, não é minha. A minha é comunicar apenas. Aí ele falou, simples assim, não é? Então quando a gente tem projeto, quando é de Deus, Deus dá os recursos. Muitas vezes a gente fica brigando, sofrendo, porque talvez o projeto não seja de Deus, ou porque talvez nós não estamos conseguindo passar esse projeto, se é que nós temos um projeto. Então a igreja missional precisa ter a clareza, precisa passar isso para eles. Irmãos, a igreja é generosa, vocês sabiam disso? Os irmãos, mais simples que seja, e parece que quanto mais simples, mais generosos são. Quanto mais dificuldade tem financeira, mais eles estão dispostos a dar, até o que não tem. É o que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 8. Paulo, quando mostrou a necessidade dos irmãos lá em Jerusalém, passando fome, os irmãos lá na cidade da... Eita, meu Deus, agora eu vou... Jesus, eu perdi o nome da cidade. 2 Coríntios capítulo 8, vocês leem depois, 8 e 9, principalmente o 8. Uma cidade lá que os irmãos eram miseráveis. Você sabe o que é miserável? Miserável, pobre é uma coisa, miserável é pior do que pobre. Pobre, talvez alguns de nós somos pobres, né? Miserável, é o que está escrito lá, eles eram paupérrimos, miseráveis. Ou seja, não tinham nem para si, para comer. Só que quando Paulo mostrou a necessidade dos irmãos, eles falaram, não, Paulo, nós queremos, deixa a gente contribuir. Paulo disse, não, amados, fiquem em paz aí, vocês estão com dificuldade. A Bíblia diz que eles insistiram, nós queremos, e eles pediram com muitas súplicas, apelaram, não, Paulo, nós queremos fazer isso, nos deixam fazer isso. Aí Paulo disse assim, olha, esses irmãos na sua pobreza superabundaram na riqueza, porque eles não só deram, eles se deram. Uma coisa fantástica.
fantástica. Então, quando a gente tem um projeto, quando o negócio é de Deus, quando a gente apresenta isso adequadamente, os recursos vêm. Pode ter certeza. Lembra, Roberta, dos missionários dando testemunho? Dinheiro não é o problema? Dinheiro não é o problema. O problema deve ser outros aí que a gente está enfrentando, mas não é o dinheiro. Sempre vai ter o conta-gota, vai, porque a dependência de Deus. Dificilmente vai sobejar aquela coisa toda. Não é, a obra de Deus é sofrida, é difícil, né? Deus vai ali só para nos ensinar, ó, vocês têm que andar aqui na minha dependência e tal. Mas uma igreja missional e se unir com quem já está fazendo, né? Com missionários que nós já temos por aí. A gente tem um bocado por aí, gente boa, está fazendo. Então faça até que tenha condição. Então voltando, toda igreja, por menor que ela seja, tem condição de sustentar um missionário. Tem condição de sustentar um missionário. Vocês sabiam que no sertão do Nordeste aqui mesmo, sertão do nosso país, você consegue sustentar uma família de missionários, dependendo do local, com 400, 500 conto. Uma família de 5, 6 pessoas. É um salário que para eles dá. Você consegue fazer isso. Lógico, em outros locais, isso aumentando, dependendo da região. 1.000, 2.000, 3.000. Mas, nossa, André, como que a gente vai fazer isso? Bom, depende. Pega o orçamento da igreja. Um amigo meu, pastor, tem me pedido auxílio para estar introduzindo missões na igreja. Igreja razoavelmente grande. Não é grande, né? Para bairro até razoavelmente. Deve ter, sei lá, 300 pessoas, alguma coisa assim. E não tem missões. Ele falou assim, André, como que eu devo fazer? Recolher oferta para missões específica no culto de missões, a segunda oferta? Ou a primeira? Eu falei, então, nenhuma nem outra. Se for a segunda, pior ainda. Pior ainda, você está mostrando que o que sobrou aí, uma rapa, né, põe aqui que é para missões. Eu falei, nenhuma nem outra. E nem culto nenhum deve se recolher oferta para missões. Entenderam? Não, você quer mostrar para a igreja que missões é prioridade da igreja? Então faz o seguinte, pega uma porcentagem, vou dar uma sugestão, pega 20% das entradas da igreja, verte isso para missões. Aí o tesoureiro já ficou agoniado, né? Imagina, a gente não tem dinheiro nem para cobrir os negócios aqui. Eu falei, então, nunca vai ser prioridade para vocês. Porque vocês estão mostrando, não, a gente tem outras coisas mais importantes. O dia que sobrar, o dia que a gente conseguir fazer isso, aí a gente pensa em missões financeiramente falando. Está errado? Mas as igrejas, elas não preocupadas em abrir outras igrejas do que investir nisso que você está falando. A gente aprendeu no outro fórum do ano passado, mais em abrir portas, mudar cadeira, microfone, do que investir em alguém para fazer o projeto da nossa igreja. A gente já vem pensando agora o projeto que não se conhece. É mais cômodo, Roberto, é mais fácil eu, nesse bairro, abrir outra igreja do que ir para um lugar desconhecido. Tem que se investir muito em uma pessoa e esse retorno em resultado mesmo, salvação de almas e tal, isso vai demorar muito. Então, assim, quando se tem essa ótica, que infelizmente é a visão de muitos, as pessoas sempre vão querer crescer patrimônio, que é o que infelizmente a gente vê. As pessoas não investem em pessoas. Patrimônio. As pessoas investem Então, muitas vezes, construir seus pequenos impérios, né? São reizinhos querendo construir seus castelozinhos, fazendo seus impériozinhos. Então, muitas vezes é isso. Quando se tem uma visão missional, você, tudo bem, cuida da igreja, o local aqui, precisa de um banco melhor, precisa de alguma coisa, tranquilo. Mas, simultaneamente, você também investe em missões. Se não, amado, porque a gente tem essa tendência, não, a gente precisa aqui de um ar-condicionado. Se colocar um ventilador, depois vamos pensar no ar-condicionado. Ou o som é bom, mas precisa de um melhor. Tem um melhor, não tem não? Não tem um melhor. Deve ter um melhor que esse, tem. Ó, a guitarra até é boa, mas precisa de um negocinho melhor. E o teclado? É bom o teclado lá, mas o Kurzweil, como que é que pronuncia aquilo lá? O teclado, Barão? O nome. Tem o Yamaha e tem o outro. Como é o nome? Esse aí, pronto. Não precisa de uma pedaleira, mas a pedaleira essa aqui tem que ser outra. Então, assim, a gente tem essa tendência de sempre querer conforto e o melhor para nós. Está errado isso? Não. Desde que, numa medida justa, também se invista para alcançar pessoas, gente, se investir em gente. É isso que a gente está falando de igreja. Saudável, intencional e relevante, irmãos. Projeto de missões.
missional, nós temos a condição. Toda igreja, por mais dificultosa que seja na questão financeira, estrutural, tem condição de fazer isso. Enquanto a gente serve a Deus aqui, simultaneamente a gente também faz missões, seja no nosso país, seja onde for, a gente tem condição. Adota um missionário, contribui parcialmente, começa a orar por ele, integrar esse missionário no contato, seja transcultural, seja aqui, que a gente tem os 8 segmentos menos evangelizados no Brasil, os quilombolas, os ribeirinhos, os sertanejos, os indígenas, os ricos mais ricos, os pobres mais pobres. Quem mais, meu Deus do céu, esqueci. Os pobres dos mais pobres, os mais pobres, Não, os miseráveis, todo mundo. Tem outros mais aí. Mas são 8 segmentos menos evangelizados no Brasil e missões transcultural dentro do Brasil. Que, por exemplo, tem os ciganos também, faltou só mais um aí. Então a gente consegue estar fazendo isso se nós quisermos. Sabe por quê, amados? Porque a obra é de Deus. O que falta é isso, é projeto, o que falta é direcionamento, é prioridade, é colocar isso na cabeça dos irmãos. Por último, promova seminários, uma igreja importante, relevante, que tem importância na sociedade, né? Promova seminários com temas relevantes e atuais. Tanto o seminário de teologia como a gente está tendo aqui, como temas que são relevantes, política, está sendo tratado agora, né? A importância, qual é o papel do cristão na política? A política partidária é ruim, mas o que a Bíblia diz sobre o cristão ser políticos? A palavra cidadão não é melhor? Eu exerço a cidadania? Então, mas é a mesma coisa, irmãos. Eles são origens diferentes, um é latim, o outro é grego. Politikos e civitatem é a mesma coisa. Só que a política ficou uma palavra desgastada, ruim, né? Tal. Mas é a mesma coisa, aquele que participa da polis, da cidade. Qual é o nosso papel? Então, política. Mas aí já foi falado, mês de setembro, sobre suicídio. O mês que vem é sobre o câncer de mama, é isso, né? É agora, em outubro. É o mês rosa. A gente já está em outubro. Hoje é dia 1º? Hoje é dia 2. Dia 2 já, meu Deus. Então agora vai ser o outubro azul. Não, mês rosa. Esse agora é É o rosa, meu Deus, o azul. Mês azul é em novembro. É o que é? É um negócio de homem, é pra Da homem. próstata, do câncer? É da próstata. Então pronto. Isso, da mulher Então, é câncer de mama. Isso. Tem lá o primeiro domingo de dezembro, sobre o HIV e tal, o Dia Mundial, né? Então assim, a gente tem, amados, temas relevantes, importantes, a gente precisa promover esses temas. Violência doméstica, a gente precisa falar sobre isso, né? Então são temas que a igreja precisa, uma igreja relevante, que faz diferença, precisa promover esses encontros, esses seminários, esses cultos que tenha proveito, direcionado, objetivo, papel do homem na sociedade, em casa, paternidade. A gente está com falta de homem, irmãos. Vocês sabiam disso? Homem, estou falando homem mesmo, de verdade. Estou falando do gênero masculino, estou falando de homem. A gente está com falta na sociedade de homem, né? De homem de verdade mesmo, dentro das igrejas, infelizmente. A gente está com falta de homem. Vocês acreditam num negócio desse? Homem de verdade, que exerça autoridade, paternidade. Por que as mulheres estão assumindo um bocado de coisa? Porque tem um monte de homem frouxo, que está passando o seu papel para a mulher, de tomar decisões, de arcar com as consequências, de dar direção para a família. A Bíblia ensina isso, a Bíblia não é machista, a Bíblia ensina que o homem tem uma função na criação, que é dar direcionamento, que é proteger a mulher. Tem mulher que tem que se virar, porque tem um frouxo dentro de casa, e tem que se defender, tem que prover, né? Por que a gente tem um monte, eu não estou falando que essa é a única causa, tá? Mas por que a gente tem um monte de menino que é afeminado? Porque não conhece a figura de um homem de verdade, um pai, a mãe que é a liderança maior lá. Porque o homem é frouxo, se omitiu, a mulher tem que fazer alguma coisa, não é? Então a gente precisa ter esses temas direcionados, não só reativos, e sim preventivos. Esse talvez seja o maior problema que nós temos, né? Porque assim, aconteceu um negócio, a gente vai lá, o leite derramou, a gente quer lá e arrumar. Preventivo. Não, na nossa igreja está tudo bem, o pessoal está casadinho, vai tudo bem, não tem divórcio. Então, mas faz com que isso continue. Fala sobre o matrimônio, mesmo que não tenha as dificuldades do divórcio, né?
Ah, não, mas os meninos lá estão benção pura, tá seguindo assim, eles estão aceitando Jesus, nasceram lá no ambiente de igreja e tal. Então continua falando sobre a importância dos pais ensinarem a respeito de Deus aos seus filhos dentro das suas casas e não só na igreja. Percebe, amados? Então a gente só reage aos problemas, né? Aí o que acontece? A gente está com uma dificuldade enorme de tratar sobre a homossexualidade na igreja, por exemplo. Foi uma coisa que a gente não preveniu, ou não previu. A gente está querendo remediar agora, né? E a dificuldade que vem um monte de gente para a igreja, homossexuais, querendo ajuda, mas não encontra. Os pastores não tem como orientar, os irmãos muito menos. E se é aquele escandaloso, se é um drag queen, se é um travesti, é pronto. Aí, meu Deus do céu, a igreja já olha torto assim, né? Porque os crentes é assim, né? Aí eles criam a própria igreja deles, né? Infelizmente, está lá, né? Torre de Cidade de Refúgio, Acalanto. Como nós também criamos a nossa própria igreja. Do sei lá o que, não sei nem como que a gente denomina. A questão é, amados, uma igreja relevante tem que promover esses encontros onde tenham temas a ser tratados e o que a Bíblia diz a respeito desses temas. Nós temos uma orientação, nós temos a verdade. A gente precisa dar uma resposta para a sociedade que está perguntando um monte de coisa que eles não sabem para onde ir e a gente está querendo responder coisa que eles não estão perguntando. Vocês estão entendendo? A gente quer falar de santidade, de céu, de anjo, de batismo com o Espírito Santo, de não sei o quê. Não é isso que é a sociedade. Estou falando de uma igreja relevante para o mundo, para a sociedade, para o bairro, né? Então, como que eles tratam a respeito dessas dificuldades? Por que a igreja não abre as portas? Aliás, por que a igreja não vai ao encontro deles? Nas escolas, por exemplo, falar lá qual é essa dificuldade que esses meninos estão se enfiando nas drogas, falar sobre o problema do consumismo, que esses meninos, eles estão achando que a vida é ter carro bom, tênis bom, roupa de marca, possuir iPhone, não sei o que e tal. Ué, quem é que pode levar uma palavra de orientação, de libertação? É a igreja que tem. Então, coisa relevante, importante. Vou ficar falando os temas que eu vejo de festividade, de igreja, meu Deus, me dá agonia, irmãos. Sabe? Primeiro, às vezes totalmente descontextualizado, um ao outro ajudou, disse ao seu companheiro, esforça-te. Meu Deus. Aí coloca ainda para fora da igreja. Assim. O povo olha assim e fala, eita. Os crentes ainda entendem mais ou menos isso. Quer dizer, não entendem, porque esse texto não deveria ser usado dentro da igreja, como tema de festividade. Já expliquei isso para vocês, não, né? A gente não teve hermenêutica? Não, nossa, então depois de hermenêutica vocês vão concordar comigo. Vocês vão falar, nossa André, olha só quanta coisa a gente falou, acreditou, colocou lá. Eu também, há muito tempo atrás ou algum tempo atrás. Aí a gente fala, meu Deus, não tem nada a ver. Eu vejo esses temas que não tem nada a ver com o mundo, porque a gente é um povo de gueto. A gente só se preocupa com a gente, achando que está fazendo aquilo que é relevante. Mas para a sociedade, irmãos, a igreja, ela foi instituída e criada para uma coisa: glorificar a Deus, revelando quem Deus é para os pecadores. Tá certo? Porque senão não tinha sentido de nós estarmos aqui. Ué, se é salvo, vai para o céu logo, ué. Não é não? É que eu falo para o meu irmão, Deus ia ter muito menos trabalho se o cara se levantasse a mão assim, ó, o raio descer e fulminasse, ele ia salvo. Não é não? Esse trabalho todo, tem que manter o crente lá, livrar ele das tentações, não sei o que. Ele cai, tem que restaurar. Para Deus ia ser muito mais fácil. Eu falei para os meus irmãos, eu tenho uma solução para a gente garantir a salvação dessas pessoas complicadas que chegam na igreja, tudo torta, tudo dificultosa. Levantou a mão, porque a gente já deu lá por 2 diáconos, 2 metros e pouco, 3 oitão. Mata, meu Deus, você está salvo. Não é não? Aceitou Jesus? Pá! Salvo, não precisa nem batizar. Salvo. Aceitou Jesus, é o suficiente, né, mano? Olha só, por que a gente não morre se nós já estamos salvos? Por que Deus não fulmina, não leva a gente, irmão, para Ele, que Ele tanto deseja a gente nas nações celestiais? Por quê? Porque tem uma finalidade de nós alcançarmos os outros que não foram alcançados. Primeira preocupação de Deus, alcançar o pecador. Segunda preocupação de Deus, que esse pecador se preocupe com a salvação do outro.
Acabou, ponto final. Até porque se nós aceitarmos a Cristo e logo sermos mortos ou fulminados, seja lá o que for, quem iria, né, levar o evangelho às pessoas também? Então somos nós. Tudo bem, meu?